Olá, eu sou a Maria Eduarda Baldin e junto com minha colega Amanda Camargo apresentarei o episódio de hoje. O Grito do Silêncio é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM e está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubim. Antes da pandemia, estávamos ao vivo toda quarta-feira às 13 horas pela UniFM 107.9. Entre conversas, resolvemos adaptar nosso programa para este podcast. Esperamos que gostem. Dentre os motivos para essa adaptação, temos a pandemia que enfrentamos. O novo coronavírus afetou diretamente o funcionamento da Gritos, mas entendemos que a função jornalística não deve ser interrompida. E, por isso, as próximas entrevistas serão com jornalistas, profissionais que, ao lado de enfermeiros e médicos, também salvam vidas, pois a informação salva. Para falarmos sobre isso, convidamos Júlia Dotto, atualmente repórter da RBS TV, formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, e Jefferson Cabral, repórter da TV Tem. Júlia, você sempre quis fazer jornalismo? Na verdade, eu caí meio de paraquedas no jornalismo. Eu tinha 16 anos quando eu prestei o vestibular e eu só sabia que eu era uma pessoa comunicativa, que gostava de escrever e me expressava melhor assim. Então, eu prestei o vestibular sem certeza de nada. E quando eu passei, resolvi cursar e fui me encontrando dentro do curso, dentro dos diversos ramos que o jornalismo tem, fui gostando de alguns, não gostando de outros, e a coisa foi fluindo, assim. Não era algo que eu imaginava que seria a minha profissão, muito menos telejornalismo. Quando você fala que você não imaginava que seria a tua profissão e muito menos o telejornalismo, como foi então a tua trajetória até você se tornar de fato repórter de TV? Perfeito. Ao longo do curso, e eu sempre friso muito isso, a gente tem muitas oportunidades de trabalhar com marketing, com jornalismo digital, impresso, rádio, TV, e eu fui experimentando de tudo um pouco por não saber exatamente onde eu me encaixaria. E foi numa disciplina de telejornalismo, quando eu já estava terminando o curso, que eu me senti muito à vontade na frente da câmera quando a gente foi produzir programas experimentais. E aí, nesse momento, que eu pensei que, de repente, seria um nicho para eu investir. E aí fui atrás de estágios, já estava me formando, então, assim, emissoras da cidade não ia dar tempo, não ia ter como. E eu fui abraçada pela TV Campus, que me deu toda a base de telejornalismo, de redação, para poder me lançar no mercado, meu portfólio, que foi através daí que a empresa onde eu estou hoje me encontrou, sabe? E fazendo coisas muito naturais, fazendo vídeo do manual de sobrevivência para os estudantes da UFSM, que era muito a minha cara, um conteúdo web, despojado, eu gravava com boné, sabe? E foi ali que eles me descobriram e gostaram de mim daquele jeito e disseram: olha, a gente te quer assim mesmo, tatuada, com as roupas que tu veste, do jeitinho que tu é, só vem. E isso foi assim, eu me senti muito acolhida. E só fui, e tô indo. Como você avalia ser jornalista no Brasil? É uma tarefa desafiadora, complexa, muito complexa, porque a gente trabalha com fontes diariamente e a gente tem que estar sempre com um instinto de curiosidade, de querer saber mais, de querer aprofundar o assunto e não confiar no relato de uma pessoa em um ponto de vista só, porque a gente tem essa cultura da fake news se desenvolvendo com muita força nos últimos anos, desde 2016, 17, 18. E de lá para cá, a nossa profissão, apesar de muitas vezes ser desvalorizada, porque a população acredita que pode se informar através de um grupo de WhatsApp, é nesse momento que a gente percebe que a gente tem mais valor ainda. É porque se não formos nós, todos, a sociedade vai cair em um
em um poço de desinformação, acreditando em notícias falsas que atendem ao interesse de terceiros e não à realidade, à factualidade, que é o nosso princípio básico. Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo também é muito gratificante. Algumas histórias que a gente tem a possibilidade de contar, algumas realidades que a gente pode conhecer que também nos abrem a mente, os horizontes, né, da realidade das outras pessoas. Durante o teu tempo de carreira, qual seria o acontecimento que mais te marcou? Pessoal, não tem como dizer outra coisa, infelizmente, que é esse maldito vírus que chegou para dar um giro de 360 graus na realidade de todo mundo. Eu sou uma jornalista muito nova, com pouco tempo de experiência de mercado, apesar de ter tido uma experiência maravilhosa até agora, assim, mas eu comecei a fazer telejornalismo, eu estava me adaptando à realidade do telejornalismo e do nada veio a pandemia. E aí eu percebi que não era só eu que estava tentando me readaptar àquilo. Eram os colegas, os apresentadores, os ícones que a gente tem, assim, de exemplo de profissional, que estão fazendo isso há 30 anos, porque eles, naquele momento, estavam no mesmo barco que eu, sem entender nada, sem ter embasamento científico para lutar contra aquilo e seguir nossa vida normal. Então, tudo mudou. O que eu estava recém aprendendo a fazer já teve que mudar, e então não tem como destacar outra coisa. A pandemia alterou a rotina que eu estava recém formando. Então, para ti, a rotina jornalística dentro de um cenário pandêmico é muito diferente. Com certeza. A gente ainda, no meu caso, tem a oportunidade de sair de casa para ir trabalhar, fazer meu trabalho na rua, que é a minha essência como jornalista, e é algo que eu adoro fazer, porque eu adoro conhecer pessoas, adoro conhecer a realidade de outras pessoas. Mas alterou sim, porque antes a gente tinha muito mais contato com as pessoas, a gente entrava na casa delas, sabe? A gente conversava, tomava café com as pessoas que queriam nos receber, sabe? Dependendo do nosso tempo de pauta. É, até a questão do microfone, que antes a gente só chegava e apontava o microfone no rosto da pessoa com uma certa proximidade. Agora não, tudo tem que ser muito calculado, tu tem que manter teu distanciamento dos teus colegas, que são pessoas que são queridas para ti, que tu gosta de ter contato, das fontes que antes tu estava mais próxima, agora tu tem que botar um extensor de microfone para tu evitar chegar perto dessa pessoa, sabe? E isso é muito diferente, realmente, porque aquele conforto que a gente tenta passar para o nosso entrevistado, esse sentimento de deixar a pessoa mais confortável para falar, muitas vezes a gente não consegue, porque tem um extensor de microfone no meio do caminho. Até mesmo a questão das videochamadas. A gente está fazendo muitas videochamadas para gravar entrevista, para evitar se expor, para evitar entrar em ambientes hospitalares. E isso também é diferente, porque a gente só vê o rosto da pessoa por uma telinha, mas a gente não sabe a realidade por trás disso. Por exemplo, vocês estão me vendo numa parede branca, eu estou no quarto, entendeu? E deitada, e é uma realidade que vocês não vão conseguir ver e botar na matéria, porque está limitada por uma tela. Então, faz muita falta a cara, esse contato que a pandemia nos impede de ter. E com todo esse empecilho que a pandemia trouxe, como tu observa a função da informação nesse momento? Primordial. A informação, o serviço, ele sempre foi importante, desde o horário que vai passar o ônibus da pessoa, desde a ponte que está trancada, e agora mais ainda, no local que você pode ir buscar vacina, quem pode ir buscar vacina, como tu pode se proteger contra essa doença. E mesmo assim, mesmo com essa enxurrada de informação que a mídia telejornalística joga para as pessoas, mesmo assim, os casos
seguem aumentando, as UTIs, agora que o Rio Grande do Sul baixou da superlotação de novo, sabe? Mas seguem índices muito altos. Então, se a gente está assim, com toda a informação que temos à disposição, imagina se não tivesse essa informação. Ainda falando sobre a pandemia, quando tu relatou que antes tinha muito mais proximidade com o público e agora tá tão afastado, como tu descreve a importância da imprensa no contexto que a gente tá, no contexto atual de coronavírus? Uhum. É importante a questão de levar informação e conhecimento para que as pessoas possam se prevenir. Às vezes funciona também como uma válvula de escape, no sentido de todos estamos saturados, a gente sabe disso. E toda vez que a gente consegue veicular uma matéria, um conteúdo que seja positivo, que tenha relação com outras questões que não o coronavírus, a gente entende que isso para as pessoas também é importante para a saúde mental, sabe? Conseguir desopilar um pouco, tirar um pouco a cabeça dessa realidade. É um desafio, porque tudo parou, tudo mudou. Então, quando a gente consegue fazer esse tipo de coisa, eu sinto que além de informar, a gente também está sendo assim um momento de desafogo para quem está assistindo. Você acredita que o jornalismo do futuro, daqui uns 2, 3 anos, não pensando tão longe assim, é possível que se consiga deter a onda de fake news que engole o Brasil? Nossa, é complexo responder isso. Não tenho como prever como vai ser daqui para frente. Só sei que os jornalistas de todos os portais, rádio, TV, digital, impresso, vão seguir batalhando para que isso aconteça. E a nossa torcida é de que as pessoas que produzem esses conteúdos recuem, porque a gente vai estar combatendo. Mas garantir para ti assim que vai acontecer esse recuo, infelizmente, não tem como. A nossa geração cresceu com o jornalismo impresso, os radialistas e o jornal da televisão. Como você se vê, agora jornalista, diante desse boom em que as notícias são criadas e compartilhadas, muitas vezes erroneamente, através de mídias sociais? É aquilo que eu comentei antes, de sentir indignado. E também é diferente, é um movimento mais recente, que não foi algo para qual ninguém estava preparado, simplesmente surgiu e as pessoas viram que começou a dar certo e começaram a reproduzir. Eu fico indignada. Claro, aquela história de tu avaliar, tu procurar a fonte verídica. Eu sempre procuro a fonte oficial daquele assunto, para poder avaliar se aquilo tem credibilidade para mim ou não. Júlia, você tem mais alguma consideração, talvez algum conselho para os futuros jornalistas que estão na academia começando agora? Buenas, como eu falei, experimentem muito. Eu descobri o que eu queria fazer brincando numa disciplina. Brincando é uma palavra, né? Mas experimentar. Eu fiz rádio, trabalhei com marketing, jornalismo digital, produção de eventos, e o telejornalismo acabou sendo onde eu me encaixei mais. Então, para quem está começando, a dica é não perca tempo em experimentar. Claro, a universidade tem muitas outras coisas boas além do profissional para tu experimentar, mas é possível tu aliar essas duas questões, o pessoal, tudo que tu vai viver ali dentro, que é maravilhoso e não dá para perder essa oportunidade mesmo, mas também o profissional, de tu ir procurando, porque a maioria
das pessoas que estão entrando nas universidades não sabe exatamente o que é, não entrou com nenhum foco específico, eu vou ser repórter, eu vou, sabe, ser editor. Não, a maioria das pessoas está só tentando encontrar seu lugar. E para essas pessoas que são como eu, o negócio é experimentar, é se jogar para todos os lados e de coração aberto, porque às vezes a gente encontra o nosso lugarzinho ali no meio. Jefferson, você sempre quis fazer jornalismo? Que pergunta bem boa. É a primeira vez que eu respondo ela sem estar num bar. Não, na verdade, eu sempre quis ser jogador de futebol, como todo brasileiro que eu conheço, assim. E aí, acabou não dando certo, né? Vocês notaram isso. E no ensino médio, mais óbvio possível, né? A minha namorada no ensino médio queria fazer jornalismo e eu, por tabela, pelo que eu lembre, optei também por tentar jornalismo. Mas eu sempre fui muito da leitura, muito de questionar as coisas, muito chato do debate no ensino médio. Então, eu acho que, mesmo não tendo namorado no ensino médio, eu iria ir para esse caminho aí da comunicação. E eu sempre fui bastante comunicativo também, acho. Mesmo sendo um pouco tímido, sempre consegui conversar com muitas pessoas de todos os tipos. Eu acho que foi mais ou menos o jornalismo me escolheu também, eu diria. Então, como foi a tua trajetória até se tornar repórter de TV? Você sempre quis estar nessa função dentro do jornalismo? Mais uma vez, a obra do acaso. A única área que eu não queria durante a faculdade, que não fiz questão de me esforçar, de me aprofundar, foram duas áreas, na verdade, assim, rádio e TV. Eu nunca fui muito de aparecer, eu sempre fui muito do escrito, de ir para site, de escrever crônica, alguma coisa assim. E tanto é que a minha entrada na TV foi completamente assim uma oportunidade que pintou. Eu estava fazendo o que eu queria, que era jornalismo online, no Tribuna de Restinga, que é um jornal de Restinga Seca, que fica bem perto aí de Santa Maria, uma cidadezinha de 14 mil habitantes. Foi o primeiro jornal online da cidade. E aí eu estava recém-formado, minha primeira experiência como jornalista, e aquilo começou a tomar uma proporção muito grande, a gente começou a ter muito acesso, tipo, sei lá, a cidade de 14 mil tinha 30 mil acessos diários, assim, muito louco a coisa toda. E aí era uma tendência que a gente tinha estudado na faculdade de jornalismo local, e eu sempre fiz muito isso, desde o início. E aí foi a época que começou a dar umas notícias fortes lá, triplo homicídio, e a gente começou a noticiar primeiro. E a gente acabou virando uma fonte amiga, digamos assim, da RBS. Foi quando eu conheci o pessoal da RBS TV, assim. Mas muito por compartilhar pauta, ver se vale a pena deslocar a equipe até Restinga Seca, fazer reportagem, se não vale a pena. Comecei a ser esse tipo de fonte deles. E aí eu fui surpreendido quando eu fui convidado a participar por um processo seletivo para uma vaga. E aí eu fiz até de sangue doce, assim, não tinha pretensão de entrar, tinha conseguido um trabalho também na Rádio Medianeira para fazer um trabalho bem parecido, um site para eles, para começar a fazer notícia local e tal. E aí eu já estava na Rádio Medianeira. E aí eu, vou ficar na Rádio Medianeira, não vou. RBS TV, não é para mim. Mas eu fiz o teste, como quem não quer nada, e fui selecionado para a vaga de Alegrete, isso em 2019. E aí eu comecei na TV, gurias. Foi meio triste, assim, triste não, difícil, muito difícil o início. Eu nunca tinha feito TV, nunca tinha feito nada parecido com TV, nada mesmo. Acho que as lives que eu fazia no Facebook eu não aparecia, então, tipo, não tinha feito nada, nem na faculdade. E aí a minha estreia nas frente às câmeras foi para todo o Rio Grande do Sul, no Bom Dia Rio Grande, muito frio, não sabia o que era frio até chegar no Alegrete, é muito frio aquela cidade. E eu todo assim, encolhido, com camisa, né? Porque eu achava que 6, 7 graus dava para ficar com camisa. Eu tava com muito frio, nervoso. Falei assim: bom dia para vocês, muito feliz em estar participando do novo JA. Só que era tipo 6 da manhã, sabe? E outras vergonhas alheias. Daí no início me passavam pauta tipo: ovelha
trancou a cabeça no quadro da bicicleta. E a ovelha era Nete e a dona era Beth. E no vivo eu troquei os nomes, sabe? Eu era muito mais atrapalhado no vivo do que eu era hoje. E eu pensei em desistir muitas vezes mesmo, porque, como vocês devem imaginar, a TV não é, digamos, só glamour, né? O pessoal pensa, é muita cobrança mesmo, a gente tem que saber lidar com as coisas, porque tão bom fazer é tão difícil também. Então, o início eu pensei em desistir várias vezes, todos os dias, a cada entrada ao vivo, porque eu achava que não era para mim. Até hoje, até agora há pouco, eu estava pensando sobre isso, se vocês me perguntariam isso, porque eu ia falar, eu nunca me vi na TV e é difícil até hoje eu me acostumar com a ideia que eu estou na TV, e fazendo TV, e tudo isso que passou nesse pouco tempo que eu estou na TV. Nossa, então tu tem um tempo de estrada, então, por já ter passado de tudo um pouco. Olha, pois é, eu me formei em 2018, início de 2018. Eu fiquei 11 meses em Restinga Seca, trabalhando com o Tribuna de Restinga, e foi um tempo muito legal, assim, que, digamos, eu quebrei, quer dizer, furei várias bolhas que eu tinha de convívio e tal, convivi com muitas pessoas que eu achava que, tipos, assim, que não sabiam mexer na internet, que eu achava que não existia mais, que não tinham a facilidade de se comunicar, de acesso à informação e tal. E aí fiz um ano e meio de RBS. Eu passei por duas praças na RBS, Alegrete, né, que eu já estava. Aí, Alegrete, eu acho que eu fiz uma extensão do que eu já fazia em Restinga Seca, seria o jornalismo local, aquele olhar de forasteiro na cidade, né, que as pessoas, muitas vezes, eu acho que deve acontecer aí em Santa Maria, de tu não notar mais as coisas legais que tem na tua cidade por você estar na cidade. E lá em Alegrete eu notava muita coisa bizarra, né, tipo, tomando mate com 40 graus no sol, churrasco, muito churrasco gaúcho, gente puxada toda hora, coisas bizarras assim que as pessoas nem deixavam desapercebido. E aí, até tipo o galo que se achava um cachorro, essas matérias assim, sabe? Tipo, a amizade de porco e gato, umas coisas bizarras, sabe? Meio Dolittle, assim, eu fiz. E deu um resultado bem legal, tipo, deu uma Ana Maria Braga, mas você, essa do porco e o gato, essa do galo ia dar também, mas daí começou a pandemia bem na hora, daí eu tinha que estar usando máscara pela Globo. Daí não entrou. Fiz um ao vivo, uma entrada ao vivo da Praça dos Patinhos, lá de Alegrete, para todo o Brasil, no É de Casa, né? Ofereci mate ao vivo para as pessoas. Então essas oportunidades pintaram, assim, né? E Alegrete é meio que pacato, assim, para a praça, né? Uma praça, digamos assim, patinho feio. Ninguém queria estar nela como jornalista, sabe? Tanto é que não era à toa que eu estava lá, meio que porque eu não tinha experiência e nunca tinha feito nada e eu tinha muito a lapidar, então fui meio que para Alegrete, assim. A Alegrete me escolheu. E aí deu tudo isso. E aí quando deu a crise na RBS, que tivemos agora há pouco várias emissões e tal, tivemos duas pessoas, acho que vocês entrevistaram a outra, a Júlia Dotto e eu, que fomos relativamente promovidos. A Júlia foi para Santa Cruz e eu fui para Lajeado, que é uma outra praça muito boa, assim, é a praça mais perto de Porto Alegre do interior, então era um trampolim muito legal que eu tinha conseguido. Só que, eu não mencionei essa parte, né? Eu acho que é importante, muito importante. Eu sempre fui abelha. Abelha é tipo o jornalista que faz tudo, ele faz acho que 5 funções, não sei se for lembrar 5, dirigir, cinegrafista, repórter, produtor e edição. 5 funções, ele faz tudo, né? Ele faz a criança, cuida da criança, ensina tudo, limpa os primeiros dias, tudo. Então era muito difícil essa função. E para quem está iniciando, acaba sendo muito mais difícil, mas tu acaba aprendendo um pouco de tudo ao longo do tempo, né? E quando tu pega o jeito da coisa, tu consegue fazer entregas muito boas, assim, do dia para o dia, que era muito difícil. Imagina tu levantar um VT do dia para o dia, fazendo tudo, né? Tendo que dirigir, filmar, escrever e pensar na pauta, né? Então eu comecei a fazer isso todo dia. Tipo, 4 vezes por dia estava o Gerson no JA. E aí isso começou a ganhar muito destaque, né? Dentro da empresa. E daí, por isso, imagino eu, que eu fui para Lajeado e a Júlia para Santa Cruz, porque a Júlia também era mais ou menos o mesmo rolê, assim. Um pouco diferente a história, vocês já ouviram ela, mas ela foi em Santa Maria, depois foi para Erechim, ficou um pouco em Erechim também, na mesma função de abelha que eu.
E depois foi para Santa Cruz, que já não era mais abelha, mas não tinha produção, né? Então, tipo, ela meio que absorvia também a função de produção. E eu fui para Lajeado. Só que quando eu cheguei em Lajeado, não mudou muita coisa para mim, né? Eu comecei a mesma coisa, fazia tudo, né? Escrevia, editava, dirigia, fazia tudo. E aí pintou essa oportunidade na TV Tem, que é onde eu tô agora. A oportunidade aqui, eu tô em Pereira Barreto, é uma cidade, um alegrete deles. É meio patinho feio, assim, mas eu tô me divertindo um monte. Esse negócio de ser furaceiro é muito engraçado para mim. Conhecer pessoas, parece que tá num filme do Brasil, assim, de madrugada, sabe? Filme brasileiro na Globo, aqueles personagens que só tem esse tipo. E só que eu tenho cinegrafista agora. E é uma estrutura um pouco diferente da RBS, é regional. O jornal não é estado, eu não entro para todo São Paulo, ainda não entrei, eu posso entrar. Mas eu abasteço o jornal regional deles. Então é mais fácil, assim, digamos assim, a linha editorial de entrar mais vezes. Eu entro todos os dias no Bom Dia Cidade, que é o Bom Dia Rio Grande, e no JA deles aqui, que eu não troquei o nome, é TN1, Tem Notícias 1. E vai fazer agora um mês que eu tô aqui, gurias. Então, tipo, tô me descobrindo ainda. Estamos entrando todo dia, assim, uma produção legal. Tem cinegrafista, né? O cara dirige e grava para mim. Isso é muito louco para mim. É a primeira vez que eu vejo um cinegrafista trabalhando e comigo, né? Então eu nunca tinha visto como eles fazem as coisas. E é muito legal ter uma equipe, né? Pela primeira vez, assim. Não que eu não tivesse uma equipe, mas trabalhar no dia a dia, trocar, né? Será que é bom assim? Será que é bom assado? E fazer essa troca na pauta é muito interessante. Ah, e outras curiosidades sobre mim. Eu nunca trabalhei numa redação como jornalista, nunca entrei num estúdio como jornalista também, acho. Nunca fiz nada, tipo, sabe? Acho que a maioria faz, sabe? Nunca tive essa vivência. Sou meio assim, deixa a vida me levar e cá estou. Mais ou menos isso. E faz 2 anos que eu tô na TV, não? Vai fazer 2 anos. Que dia? Hoje é abril. Faz 1 ano e 8 que eu tô aqui na TV. Aqui. Tô fazendo TV. E ainda tô... Me sinto muito cru ainda para várias coisas. Citou algumas diferenças da RBS para a TVT. Uma diferença do jornalismo do Rio Grande para o jornalismo aí de São Paulo? O que vocês cobrem, o que vocês noticiam? Tem bastante diferença, especialmente na linha editorial que entra ou que não entra. Por exemplo, na primeira semana que eu tive aqui, na primeira semana, há 2 semanas atrás, teve um acidente de carro que matou 5 pessoas. Lá na RBS, isso renderia todos os jornais possíveis, né? Se acontecesse, por exemplo, no final da noite, eu entraria no Bom Dia Rio Grande, fazia VT para o JA, e ainda iria atualizar alguma coisa, claro que você já não ia mais estar trabalhando, mas ia produzir uma nota coberta para o RBS Notícias falando sobre o enterro, sobre a repercussão, sobre as causas, etc. Aqui, rendeu só uma nota coberta no Bom Dia Cidade, sabe? E não entrou estado. Entradas ao vivo que eu não faria na RBS, eu faço aqui, tipo, atualizar sobre casos de dengue e coronavírus, que aqui tem os dois, né? Aqui é muito louco isso. Eu entrei e atualizei, não é só uma vez que eu entro várias vezes. Então, esse tipo, até por ser regional e ser uma dificuldade deles de preencher a grade da programação, acredito que esses links entrem mais, que entraria, por exemplo, na RBS, que agora está com uma estrutura diferente, que era para ser improvisada, e eles estão mantendo faz bastante tempo devido à pandemia. Então, tem essas diferenças de editoria. E eu percebo também um pouquinho, assim, de que a gente, aqui, pelo menos em São Paulo, a gente é mais, digamos assim, espera mais o posicionamento das partes envolvidas, assim, não vai muito é menos crítico, acredito, mais ou menos isso, assim, num bom sentido, não é tão faca na bota, assim, quanto, por exemplo, denúncias que pintem na RBS, até por ser uma rede interior, só interior, né, que é diferente aqui, tem 4 emissoras, se não me engano, em toda São Paulo, então é muito diferente, sabe, as coisas de denúncia e tal vai para Globo São Paulo, e aí aqui fica mais jornalismo local, que é aquela coisa do local mesmo, sabe, de problema de rua, mudança de alguma coisa que vai impactar uma cidadezinha. Então é diferente nisso. Até mais interessante de conhecer o dia a dia das pessoas assim. Pouco tempo de carreira, por exemplo, eu já fiz
Restinga, Alegrete, Lajeado e Pereira Barreto. E trabalhei 15 dias em Santa Maria. Então, são 5 cidades, né, em 1 ano e 6 meses por aí. Eu considero bastante coisa, viu? E no pessoal isso impacta bastante, porque você imagina, tenho namorado, tenho família, etc., em Santa Maria. E aí em Restinga era beleza, ficava muito próxima, né? Então não tinha tanta saudade, assim, de distante. Aí quando eu fui para Alegrete era diferente, era bem difícil. Eu via elas a cada 2 semanas. Agora com a pandemia, a Patrícia meio que morou junto comigo, porque as aulas viraram online. Mas, agora em São Paulo, tá bem difícil isso. Parece que tu se sente mais gaúcho, né? Acho que é natural para toda pessoa que sai de casa, quando vai muito longe, assim, se sente mais gaúcho, no caso, né? Eu, tipo, tô tomando mate quase todos os dias aqui, me sinto uma pessoa muito mais gaúcha do que no Rio Grande do Sul. E o impacto de estar num estado do interior de São Paulo é bem grande, assim. Eu tive bastante... Eu tô tendo uma adaptação meio que diferente que eu tive nas outras cidades que eram gaúchas. Aqui é bem diferente, o jeito das pessoas, é uma outra cultura, né? Então, esse tipo de experiência de viver várias coisas em pouco tempo, uma das profissões, a não ser milico, eu acho, que o jornalista também tem, de conhecer o novo de novo e de novo, e tu acha que, tu já fez jornalismo em Alegrete, tá habituado a diferenças. Não, aqui é outra coisa. Eu não sei se vocês sabem, acho que provavelmente não. Aqui o Pereira Barreto fica às margens, é ribeirinho ao Rio Tietê. Ao Rio Tietê. E é uma das coisas mais bonitas assim que eu vi na vida. Claro que eu não vi o pôr do sol do Guaíba ainda, mas aqui é muito bonito o pôr do sol. Tem araras como se fossem pombas aí no sul. Pescaria como se fosse, sei lá, churrasco aí, sabe? Então é outro tipo de cultura, sabe? Aí tu percebe as diferenças e isso é muito legal. Eu me torno uma pessoa muito melhor aqui, assim, conhecendo as diferenças e crescendo, literalmente, como ser humano, assim. Durante esse teu tempo de carreira, qual foi o fato que mais te marcou? Fora o fato de eu entrar pra TV, tem várias notícias marcantes, assim, que eu fiz e que me marcaram. Mas, sem dúvidas, a que eu noticiei o menino Márcio, lá de Alegrete, a morte de uma criança que foi espancada, e aí a gente... Foi aquela coisa, morreu, e aí eu apurei, no caso, né, que, tipo, você vai lá e apura, e produz o conteúdo, e aí sai o laudo, aí descobre que a criança chegou espancada, com vários dentes quebrados, escoriações pelo corpo, e aí tu entra no Bom Dia Rio Grande, eu entrei no Bom Dia Rio Grande falando sobre isso, e aí o JA pediu o VT, e aí para fazer o VT eu tive que, digamos, conhecer a vida do menino Márcio e quais eram as condições que ele estava submetido, né, para isso acontecer. E aí tu entende as coisas, assim, sabe? Esses choques de realidade tu não percebe fazendo, tu percebe quando tu chegou em casa, assim, né, o jornal acabou e já entrou no ar o rolê todo e tu percebe, tipo... foi muito difícil. Foi muito difícil porque aí tu entrevista a mãe, tu entrevista a assistente social que cuidava do caso. E, sei lá, quando eu cheguei para entrevistar a mãe, ela estava esperando o menino Márcio em casa. Então, tipo, tinha um quarto dela, pequeno, tudo muito pequeno, assim. O quarto, assim, bem-vindo menino Márcio, sabe? Escrito na parede, sabe? Com um giz de cera, velho. É um negócio muito simples e tão fofinho. E a casa dela, assim, eu lembro de chegar no meu apartamento em Alegrete e do nada eu comecei a chorar, assim, quando eu entrei na cozinha, porque a minha cozinha, que era aquelas de americana, que chamam, sabe, tem uma bancada, era do tamanho de toda a casa dela. Tipo, ela tava com a cozinha dela, o quarto dela, o banheiro e o quarto do menino Márcio era do tamanho da minha cozinha, sabe? Então esse tipo de choque cultural, choque de realidade, na verdade, acontecem, assim, sem tu perceber, né? E eu não tinha percebido que eu tinha entrado emocionalmente na história, até eu me ver chorando, porque tu entende que, tipo, as condições de vida das pessoas, as oportunidades que as pessoas têm, nem sempre são justas, né? Ou quase sempre não são justas.
e um crime, né, uma criança que nasceu nessas condições e morreu por ser agredida, mexe contigo, né, porque é uma criança que não entendia as coisas do mundo como ela é, como ele é e etc. E foi esse o fato que mais me marcou pessoalmente, assim, de ficar uma semana meio mal, assim, confesso, de ter ataques de choro. Eu sou muito, eu percebi também que eu sou muito sensitivo para as coisas, assim. Esse dia foi um dia muito difícil para mim. De ver o teu trabalho no ar, e fez o teu trabalho certinho, emplacou em todos os jornais que tu podia emplacar, até nacionalmente e tal. E tu não se sentir feliz, né? Tu se sentir bem abatido. Foi um fato assim, que me emocionou bastante. Como que se pode criar essa resistência? Ou, por exemplo, você entra no ar e você não demonstra que aquela notícia mexeu muito com você. Eu, por exemplo, na hora do ao vivo, eu não estava me sentindo como uma pessoa que estava emocionalmente afetada, né? Mas a minha dica para vocês que estão ainda na faculdade, que eventualmente podem lidar com isso, é nunca perder isso. É nunca perder a capacidade de se emocionar com as pessoas, com o fato de... Porque mesmo que eu tenha muito pouco tempo de lida, assim, eu acredito que se você não se emocionar com as coisas, você não passar essa, mesmo que seja um nervosismo, mesmo que seja uma hesitação, um choro no vivo ou na voz, quando é rádio, tu deixa de informar, sabe? Tu deixa de informar alguma coisa com isso. Então, se fosse para não se emocionar, claro que tem vários tipos de categorias de notícias, né? Uma coisa num congresso tu vai ser sério, tá? Mas um crime bárbaro, etc., tu tem que ter alguma coisa, senão botar assim um robô para fazer as notícias, né? Tô bem sensível, eu já começo a chorar. Eu acho que é uma Ah, coisa que você desenvolve ao longo do. e é essa coisa de que se tu não se deixar tocar pela notícia, pela matéria, tu perde essa coisa de fazer coisas únicas, entende? Mudou muito a rotina, do antes do coronavírus e depois. Mudou bastante. O novo normal mudou bastante o normal que era. Eu entrei em agosto na TV. Acho que a Júlia entrou um pouquinho depois, se não me engano, acho. Mas mudou bastante. Na RBS, por exemplo, afetou diretamente a nossa rotina de trabalho. A gente fazia o jornal local, né, que era o regional, que eram 3 cidades, Santa Maria, Uruguaiana e Alegrete, 3 cidades. E aí, com a pandemia e com a impossibilidade de compartilhar ambientes, etc., pelo menos naquela época, era impensável isso, caiu o regional. Então, toda a programação ficou estadual, o que ajudou bastante repórteres tipo eu e depois a Júlia. Que daí, para vocês entenderem como é que acontece, isso é bastidores, ninguém fala isso. Mas é mais ou menos assim, a Alegrete abastece o regional, né, entra para Santa Maria Uruguaiana, enquanto que os repórteres de Santa Maria se dedicam a entrar estadual, entendeu? Tipo, a gente meio que cobre eles para eles terem tempo, digamos assim, para emplacar estadual. É isso. E quando aconteceu isso da pandemia derrubar o regional, a gente meio que ficou em condições de, não de igualdade, mas a gente trabalhava com o mesmo objetivo, de emplacar estado, entendeu? De emplacar onde dava. E isso nos ajudou estado é outra exigência, né? E daí a gente começou a produzir estado e isso ajudou muito no crescimento profissional. Mas a prática minha, né, que eu trabalhava sozinho, imagina, tipo, esclarecer coisas, tipo, a minha sala, assim, eu não vou mostrar agora que tá meio bagunçado, mas lá em Alegrete, era uma mochila, né, uma mochila com os equipamentos que tinha o Oslo lá, microfone e um celular que usava como câmera, né, guris? E equipamentos para recarregar, que eu usava para entrar ao vivo, entende? Então eu era RBS no local, minha sala era o escritório da RBS em Alegrete. Então, como a pandemia começou, o máximo que eu mudei da minha rotina de sair atrás da notícia é colocar uma máscara, entende? Mas para repórter, por exemplo, pessoal de Santa Maria, Vanessa Bax, por exemplo, que é a rainha, lá, linda, maravilhosa.
Saudades. Ai, Deus. Ela, por exemplo, ela mudou toda a rotina dela. Ela não ia para o estúdio, ela não ia para a redação, ela não entrava na sede da RBS. Ela começou a fazer o jornal de dentro de casa, na sala dela, entendeu? Até hoje está fazendo isso. Então eu imagino que para ela seja um baque, assim, até agora eu acho que ela está estranhando isso, sabe? De não fazer todas as coisas que ela fazia, de alinhar, vai 1, 2, depois na 13, depois jornal e tal. Então ela não faz mais isso, ela é chamada por Porto Alegre e Porto Alegre faz o mini jornal local de cada região, né? Então acho que para repórteres que tinham uma infraestrutura maior de trabalho, isso impactou diretamente. Equipes, por exemplo, revezamento de equipe, ficar em casa, gente da reportagem foi para a edição porque não podia compartilhar. Então para eles mudou bastante. Eu que era sozinho, não tinha ninguém para dividir nada, né? Infelizmente ou felizmente não mudou muita coisa e até melhorou, digamos assim, a minha rotina de entradas, né? Porque eu não entrava mais para uma região só e comecei a entrar para todo o estado do Rio Grande do Sul, o que dá uma visibilidade muito grande, né, para qualquer um. Então me ajudou de certa forma essa mudança aí. Mas para outros repórteres foi bem difícil, eu imagino. Com toda essa visibilidade que tu e diversos profissionais conseguiram daqui do estado ter, como tu descreve a importância da imprensa brasileira no contexto nacional? Claro que eu sou muito... Eu me vejo com a parte, assim, do jornalismo na TV, sabe? Eu meio que... vocês, quando tiverem um tempinho, vão lá no Gplay, vocês nunca vão fazer isso, vão lá em Rio Preto, Araçatuba, e colocam um jornal no ar lá, sabe? O repórter que entrou antes de mim, ele é muito diferente de mim, para ser eufemista, assim, sabe? Muito diferente de mim, sabe? Ele é mais quadradão, ele fala protocolar e tal, e eu tenho essa linguagem mais falada, mais conversar com o telespectador que a gente define. Então, a RBS até se portou de uma maneira bem vanguardista nisso da pandemia, né? Porque no início houve sei lá, queimaram as pessoas, assim, enjoou essa coisa de coronavírus, né? E eu acho que a mídia teve um papel essencial dessa de banalizar mortes, assim. Todo dia um rolê de tantas pessoas morreram, não sei o que lá. E na primeira semana isso foi impactante, no primeiro mês foi muito difícil, mas no segundo mês as pessoas já estavam vendo aqueles números como números, não mortes, né? Tanto é que hoje a gente está batendo recorde atrás de recorde e tu não vê uma repercussão tão grande assim, pelo menos na mídia talvez, mas nas pessoas, não. Acho que o assunto com teus pais e tal não é isso, né? E a TV tem um importante papel nisso, de pautar a roda de chimarrão aí, de pautar a conversa na fila do mercado. E nisso eu acho que a gente pecou. A gente, como mídia, como um papel de informar, de banalizar números e de não ter esse cuidado, eu acho, de... Claro que a gente nunca enfrentou uma pandemia, né? Então é muito mais fácil falar depois que a gente fez. De não, por exemplo, esse rolê de economia e fechar comércio, etc. A gente só deu que as pessoas tinham que respeitar o distanciamento social, entradas ao vivo explicando que tinha que deixar o tênis na frente de casa e passar com toda, sabe? Mas tem pessoas, assim, que não estão no mesmo... Esse tipo de bolha, sabe? Que eu acho que às vezes a gente peca e não... Porque a maioria do Brasil não é que nem a gente, né? Não tem acesso nem a celular, a internet, e tem muitas pessoas ainda alheias, né, a isso. Então, esse tipo de coisa de, fechar comércio, não sei o que lá, as pessoas foram demitidas, né? Então, faltou acho que, quebrar um pouco essas barreiras que toda a sociedade tem empatia de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, a Dona Maria, que foi demitida sei lá, da vaga sei lá, de comércio em geral, assim, tem dia, ficou braba que a gente estava falando que o comércio ia fechar, entende? Porque ela ficou sem renda, ela tem filho para alimentar, o Joãozinho não foi para a escola todo o ano e está perdendo o estudo e ela está preocupada, então ela quer que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. E agora, só agora que a gente vê mais ou menos até o Jornal Nacional entrando nesse mérito, né, da pobreza extrema, de aumentar, de entrar em favela e falar como a pandemia afetou esse tipo de brasileiro. Você relata que a imprensa brasileira teve algumas falhas, assim, como você
vê que essa nossa função jornalística poderia ter sido executada? Em quais aspectos poderia ter sido melhor? Eu acho que eu, por exemplo, eu tive vários insights assim de se colocar no lugar das pessoas, né? Porque eu eu tive, eu acho que alguma certa vantagem nisso de colocar no lugar da pessoa, porque eu vivia numa cidade que eu não tinha nenhuma relação pessoal a não ser o trabalho. Então eu via muita coisa e conseguia extrair muito do que as pessoas estavam enfrentando, né? Fiz matéria sobre transporte coletivo, fiz matéria sobre, sei lá, depressão na pandemia, fiz matéria sobre exercício físico na pandemia também, é uma coisa. E eu gostaria de ver mais matérias que mostrassem não só, tipo, porque a gente liga a TV e vê o empreendedor, né, fazendo, sei lá, doce na Páscoa, sabe? Transformando a crise como uma oportunidade. E a grande exceção é isso, né? A maioria das pessoas tá sofrendo comendo o pão que diabo amassou na pandemia. Muito difícil lidar com tudo isso. E talvez aí, por a gente querer dar um recorte de que a minha amiga que perdeu o emprego está vendendo um bolo seja legal passar no jornal, a gente perca muito isso, sabe? De passar o que, por exemplo, sei lá, eu vejo muita matéria, não é que em todo lugar, falando sobre o aumento do empreendedorismo, né? Mas ao mesmo tempo que há esse aumento do empreendedorismo, há um aumento muito maior do desemprego, né, da CLT e tal, enfraquecimento de direitos, etc., que a gente viu tanto pelo governo quanto pela pandemia. E para mim seria uma puta pauta e fazer isso, sabe? Tipo, aumentou o empreendedorismo, mas por que aumentou o empreendedorismo, né? E mostrar alguém que está, sei lá, fazendo lenço para vender, alguma coisa assim, sabe? Que a gente está enfrentando momentos da pandemia que a gente jamais pensou que ia durar tanto tempo, né? Então, quais são os impactos disso? A gente viu que com o aumento de casos também teve o aumento das fake news. Como que tu acha que a gente deve enfrentar esses problemas relacionados a isso? A fake news, no caso. A fake Sim, news. o aumento grosseiro das fake news, principalmente nessa época que a gente está. E eu acho que a fake news em si é um erro de comunicação, um erro de se comunicar da gente como jornalista, como fonte de informação. É claro que há estruturas pensadas para fazer fake news, mas a fake news que, por exemplo, a minha mãe mandou essa semana que, sei lá, era uma coisa tipo tomar chá de boldo que passava os sintomas da Covid, sabe? Esse tipo de coisa vai chegar, mas eu falar para ela assim, mãe, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco a pessoa pega a AIDS, toma 2 goles de chá de boldo, passa. Não, né, mãe? Vamos pensar. E esse tipo de fala, sabe? De falar assim, mãe, isso é absurdo, ou telespectador, isso não procede, porque é isso, isso, isso. O formato com que a gente se comunica impacta diretamente nas pessoas e como elas absorvem o nosso conteúdo. Então, por mais que há estruturas muito bem organizadas e pensadas para fazer fake news, acho que é muito bom fazer essa meia-culpa. Nós crescemos com as mídias impressa, radialista e televisiva. Acabou que a gente teve um boom, né, das fake news. E quais são as ferramentas que você, enquanto profissional ou até como pessoa, utiliza para vencer essa era de desinformação? Olha, eu enquanto pergunto, né, eu uso a checagem, né? Eu apuro a informação. Digamos assim que quase que eu faço uma apuração pessoal, assim, eu checo nos veículos, checo quem está falando e principalmente se há alguma comprovação disso, né? A maior fake news de todos os tempos, assim, a grávida de Taubaté, ou sei lá, é meme, tá? O David Brasil morreu ou não. Não era David Brasil, era outro que morreu ou não, sabe? Esse tipo de coisa era uma checagem bem simples de fazer, né? Então, esses conceitos são levados a sério por mim, assim, no dia a dia, de tudo. Tipo, tudo. Até, sei lá, tô vendo que um jogador vai ser contratado pelo Inter. Daí eu vejo quem falou. Se é um jornalista que sempre tá dando furo de informação para conseguir visualizações no YouTube e tal, eu já descredito essa informação e já não levo ela a sério, já não comento com meu amigo colorado, assim, sobre isso, sabe? Então, eu não levo pra frente a fake news.
É mais ou menos isso. E se é uma informação muito bizarra, assim, né? Muito absurda, sei lá, kit gay, as pessoas simplesmente viram gays, assim, se leem as coisas. Eu já, por natureza de criticar, eu já, isso aí não é impossível acontecer. Mas o desafio, eu acho, que vocês têm que levar para frente, principalmente a Maria, é como traduzir isso para a pessoa que não tem essa, digamos, vivência no meio, né? A famosa Dona Maria e seu João, a tia que manda mensagem dando bom dia no grupo, sabe? Essas pessoas que não têm esse filtro, digamos assim, ou, ou até, eu diria, até uma ingenuidade em querer acreditar que tudo vai dar certo, que as soluções são simples e que o mundo não é complexo e que é arco-íris e chocolate. Qual seria a tua maior dica, assim, o pote de ouro para um estudante de jornalismo hoje em dia? É clichê, não tem muito segredo, Maria. É essencial fazer o que tu gosta, o que tu ama. É exatamente essencial. Não tem outra definição a não ser essencial fazer o que tu ama. Tem que se encontrar. Não necessariamente, eu acho que a maioria até mente que se encontrou na faculdade, que já sabe o que vai fazer, que sabe o que é. Prova viva sou eu, que acho que eu nunca... Se alguém me falasse em 2016 que eu estaria numa filiada da Globo e etc., eu iria duvidar, né? Essa pessoa é louca, é completamente maluca, porque eu nunca me vi na TV, e ainda mais aonde eu cheguei, assim, que eu já considero, além de longe, geograficamente, longe, uma carreira boa, assim, de um certo êxito. Então, faça o que ama, mesmo que não saiba ainda, você vai se achar, e calma, tudo vai dar certo. De formado a desempregado num instante, sim, mas tá tudo certo, as coisas se ajeitam com... E outra coisa que eu acho que essa geração ainda vai enfrentar, essa geração, acho que eu só não fiz faculdade com você, mas eu me considero da mesma geração, as dificuldades no mercado de trabalho, tu se encaixar no mercado de trabalho hoje e se portar como uma pessoa que quer aprender e busca desafios é muito difícil, porque os grandes salários provavelmente já acabaram de todos os rolês possíveis, né? E você vai ter que lutar para sobreviver no meio de muita gente que, como todo o setor, não mede esforços ou escrúpulos para chegar onde quiser, e tem que lidar, vai ser muito difícil, mas a recompensa é muito boa quando tu vê que tu tá num local legal, que tu tá sendo a pessoa que tu é e que tuas tendências são de cada vez melhorar e conseguir os teus objetivos. Eu me perco muito nessa fala porque eu realmente não sei qual é o meu objetivo, né? Eu não queria chegar em Pereira Barreto, não queria chegar em Alegrete, não queria chegar aonde eu tô agora. E cheguei, tô muito feliz por ter chegado. Acho que o que me fez chegar até aqui foi a capacidade de resiliência. Eu enfrentei muito perrengue até chegar até aqui, assim, de literalmente não achar que amanhã eu não vou conseguir levantar para ir trabalhar. Assim, tamanho das dificuldades de me adaptar. Claro que cada um tem o seu processo, aposto. Eu tenho certeza que a Júlia Dotto teve outro processo, assim. A guria já nasceu para a TV pronta e já sabia o que queria na faculdade. Então, cada um tem o seu processo, tem que respeitar ele, saber da sua capacidade e acreditar. Meio coaching, assim, mas tem que acreditar em si mesmo. E mais nas aulas do que no bar também. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a importância do jornalismo, temos algumas recomendações de documentários, livros e filmes para você que nos escuta se aprofundar um pouco mais no tema. A nossa convidada, Júlia Dotto, começa indicando. Bom, o produto midiático que eu vou indicar é um filme bem recente e bem inteirado no contexto atual. Claro, não no contexto de pandemia, mas no nosso contexto de sociedade e no trabalho jornalístico também. É um baita filme, ganhou o Oscar, se eu não me engano, que é Spotlight. É um filme bem acessível, deve estar na internet. Quem não assistiu, eu convido a assistir. E quem já assistiu, convido a assistir de novo com a perspectiva do jornalista. É claro, é um filme hollywoodiano, então tem todo, toda aquela perspectiva
americanizada, mas se a gente for trazer para a nossa realidade, é um grupo de jornalistas que trabalha com segmento de investigação e eles começam a investigar um caso de abuso sexual na igreja, abuso de padres em crianças. E eles vão investigando isso, e ao mesmo tempo que eles vão encontrando muita dificuldade para veicular esse conteúdo, para chegar a fundo nessa história, porque a igreja é coberta, eles também vão descobrindo outras situações, mais padres, começa com um padre, no final tem muitos padres e muitas histórias horríveis sobre isso que eles vão descobrindo. E o filme mostra, retrata esse trabalho investigativo, esse faro do jornalista de seguir apurando, de seguir buscando, de não se contentar com as informações que tem, e também mostra a dificuldade desses profissionais, porque a gente acaba dependendo das instituições para conseguir informações, para ter fontes, e o filme mostra uma instituição acobertando casos bem sérios. E esse é um dos desafios do jornalista, estar sempre com o faro em dia para conseguir ir a fundo das notícias, e nesse caso eles conseguem desvendar parte, né, dessa situação. Quando o material é veiculado, se eu não me engano, chove de pessoas ligando para a redação para relatar que passaram pela mesma situação ou que conhecem pessoas que passaram. Isso acontece muito na realidade, não só em casos de pedofilia, mas em outras matérias investigativas ou não. E está aí essa importância do jornalismo de desmascarar situações ilegais, criminosas, expor isso para a sociedade de uma maneira que faça a população refletir sobre isso. Esse é o olhar jornalístico que eu vejo nesse filme e recomendo, é uma baita produção. Sobre as indicações, tu pensou em alguma coisa especial para indicar para o nosso público? Público querido, bom, eu citei, né? Então eu vou falar. Eu acho que é o nome do livro que eu li no início da faculdade, ainda quando eu ia muito em aula. Se eu não me engano, tá? Tem que checar essa informação, mas aí já checa e já compra o livro. A Regra do Jogo, A Ética do Marceneiro, de Cláudio Abramo. Não é um livro dele, é um livro de coletânea, se eu não me engano, de relatos dele que ele deu ao longo da carreira. E tem o prefácio, se eu não me engano, do Mino Carta, que é o da Carta Capital, que também é referência para mim. Então, esse livro é muito bom, porque conta desafios e como lidar com eles de encaixe, assim, digamos, numa redação, ou pode adaptar o conceito de redação para qualquer lugar na vida. Então, esse livro foi muito importante, é um dos meus nortes e, com certeza, se eu não me mudasse tanto, eu teria ele como livro de cabeceira. A outra sugestão, aí tem várias, de filmes, cara. Filme é bom, né, porque dá pra assistir com mozão, dá pra assistir quando tá na bad, dá pra assistir quando tá frio, quando não tem nada pra fazer, que não dá tédio. Então, tem dois filmes que são bons, assim. O Abutre, que conta a história de um cara que produz hard news pros, digamos assim, tabloides, né? Os canais de informação dos Estados Unidos, né? Que são tipo um Datena 24 horas por dia. E é muito interessante esse filme, O Abutre. O outro filme, que é um filme que eu sempre choro assistindo, eu sou muito sensível, sou um jornalista muito sensível, Repórteres de Guerra é o nome. É muito interessante esse filme. É um dos filmes, assim, que eu acho que vale muito a pena, assim, vocês assistirem, mais que o Abutre, assim. Conta a história de um grupo de jornalistas que cobrem a guerra na África, vários conflitos lá, né, de tribais, meio que uma guerra fria, vocês lembram a história lá toda, né? Enfim, o fim de várias colônias de exploração. Esse foi um episódio sobre a importância do jornalismo e os desafios para exercer a profissão, aqui no Gritos do Cast. O episódio foi apresentado por mim, Maria Eduarda Valdim, e pela minha colega Amanda Camargo.
Na técnica estava Luiz Gustavo Santos. A produção foi feita por toda a equipe da Gritos do Silêncio. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Gritos do Silêncio. Estamos sempre publicando assuntos muito interessantes por lá também. Reforçamos também a importância de não se aglomerar, usar a máscara de forma correta e higienizar bem as mãos. Até o dia 7 de abril, data da gravação deste episódio, o Brasil somava cerca de 13.600.000 casos, contando com mais de 350.000 óbitos em decorrência da doença. Esse episódio foi produzido completamente de casa. Continuamos conscientes e nos cuidando. Nos colocamos à sua disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br, para que você possa tirar dúvidas, nos dar dicas sobre assuntos e entre outras coisas também. Obrigada a ti que ouviu até o final e por hoje é só. Tchau!